Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um.
Aqui nessa usina de amigos eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa peste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, vida, guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz, serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, vida, guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, vida, guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mais que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós
perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar. Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a
a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Boa tarde, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de estudo aqui pelo canal do YouTube da nossa Casa de Miguel. Aqueles que não me conhecem, eu sou Kátia e hoje eu queria dizer a vocês que além da nossa reunião que acontece hoje, reunião pública às quintas-feiras às 2h30, temos também às sextas-feiras às 20 horas e aos domingos 9 horas da manhã. Se você precisar, no caso, a casa também oferece a fluidoterapia, sempre às terças-feiras, 19h30 e às quartas, 9 horas da manhã. A prece da saudade acontece sempre às quintas-feiras, hoje é dia, às 19h30. Você pode estar acompanhando no chat, colocando o nome dos saudosos amigos, né, e parentes que estiveram conosco aqui na vida terrena. Queria dizer a vocês também que após o nosso estudo, nós teremos o GEAL, que sempre inicia com esse trabalho maravilhoso, feito e elaborado com muito carinho pelas evangelizadoras da nossa casa. Então não deixe de chamar as crianças. Hoje nós teremos 2 estudos. Teremos o Livro dos Espíritos pela companheira Isis. Ela vai trabalhar na questão, vai desenvolver a questão 50 até 54. Tem 2 títulos do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3, na parte da criação. Ela vai falar sobre o povoamento da Terra, Adão, e também a diversidade das raças humanas. Bastante interessante, não é? Sempre, com certeza, vai nos acrescentar. Vocês também vão me ouvir falando hoje sobre o Evangelho. Lá no capítulo 28, ainda da coletânea das preces, são 2 temas, 2 títulos que eu vou uni-los. Um é o item 18, né, para pedir a corrigenda de um defeito. E o outro é lá no 20, para pedir a força de resistir a uma tentação. Já viram quantos temas que são importantes para nossas reflexões?
Então fiquem conosco, que Jesus nos abençoe e que a paz esteja presente em nossos corações. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 51. Meninos espirituais. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Está na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram no quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Boa tarde a todos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus e Jesus. Senhor Supremo, Jesus nosso Mestre, estamos aqui reunidos virtualmente para mais uma tarde de estudos. Pedimos aos nossos amigos espirituais do Centro Espírita Miguel que estejam conosco durante todo o tempo do nosso estudo, que nos ajude a entender o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Pedimos também sua proteção para o nosso país, com tantos problemas além da epidemia. Senhor, ilumine nosso país e nosso povo. Proteja nossas florestas e nossos animais. Ilumina, Senhor, aqueles que têm o poder de fazer alguma coisa. Mas não podemos deixar de pedir também pelos nossos irmãos que estão no Afeganistão, sofrendo as consequências do regime do Talibã. Que eles sejam fortes, porque sabemos que o mal não dura para sempre e eles também serão socorridos. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença em nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus.
Boa tarde a todos. Meu nome é Iris Alvim, sou trabalhadora da Casa de Miguel e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o Livro dos Espíritos. Os temas hoje são Povoamento da Terra, Adão, perguntas 50 e 51, e Diversidade das Raças Humanas, perguntas 52, 53 e 54. Bom, falar sobre Adão e Eva é muito desafiador para mim. Me traz à mente muitas lembranças da minha infância e juventude. Também me proporcionou um novo gosto, o gosto de estudar o Velho Testamento, que, confesso, nunca foi muito do meu agrado. Mas esse estudo despertou em mim um novo sentimento, um sentimento de profundo agradecimento e profundo amor pelo Velho Testamento. Vamos ao nosso slide 2. Para a gente começar a pensar nas perguntas feitas por Kardec aos espíritos, vamos dar uma olhada na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, onde fala da criação do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Muito resumidamente, vamos falar dos pontos que vão nos interessar nesta conversa. Deus criou o homem, Adão, à sua imagem. Da costela de Adão, criou a mulher, Eva. Deus permitiu que vivessem no Éden e proibiu que comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente falou para a mulher comer do fruto daquela árvore. Eva comeu do fruto e deu a Adão, que também comeu. Deus os castiga e os expulsa do Éden. O que me abalou mais na minha juventude foi a ideia de Deus castigar os filhos porque o desobedeceram. E não foi só um castigo simples, não. Foi um castigo com alto grau de vingança. Para Eva, determinou um sofrimento imenso no parto que se estendeu a todas as mulheres que viriam depois. Determinou que fossem para sempre sujeitas ao marido. Não fez distinção entre um bom marido e um mau marido. Isso nos faz pensar que a má interpretação da Gênese de Moisés foi o início dos maus tratos que são dados às mulheres, das discriminações, dos crimes contra as mulheres. Se a Gênese fosse interpretada corretamente, isso não teria acontecido. Para o homem, condenou a um trabalho árduo para conseguir alimentos, como se trabalhar fosse um castigo. Até a serpente foi amaldiçoada. Mas não podemos esquecer que Deus também tirou a voz da serpente. Não diz na Bíblia, mas ele tirou, porque ela falava e agora não fala mais. Depois de tudo isso, ele expulsou Adão e Eva do paraíso. Bom, o máximo que eu receberia dos meus pais por uma desobediência, mesmo que fosse grave, seria uma surra e um castigo, sem sair de casa, por exemplo. Expulsar de casa? Nunca. Desejar meu sofrimento e de minhas filhas, então, isso é inimaginável. Então eu pensava que o meu pai terrestre não faria nunca isso? Como poderia Deus, o pai de tudo o que existe, agir assim? Um outro ponto bem interessante que a gente observa aqui é a proibição de comer de um determinado fruto. Nós temos filhos e sabemos que se colocarmos uma porta fechada e dissermos que eles não podem nunca olhar o que tem dentro, na verdade, vamos fazer com que eles tenham muita vontade de olhar. E devido à curiosidade humana, totalmente normal, eles vão olhar. Todos sabemos que vão. Se nós, que não somos nada comparados ao Criador, sabemos disso, como ele não saberia? Então, vamos continuar no nosso slide 3. Continuando com o Velho Testamento. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. Caim vai para a terra de Nod. Em Nod, ele conheceu sua mulher e teve um filho chamado Enoque.
Como Adão e Eva eram os primeiros de acordo com o Velho Testamento, como Caim conhece sua mulher Enode? De onde veio ela? Nesse trecho a gente vê que não faz nenhum sentido Adão e Eva serem os primeiros. Então temos que olhar o Velho Testamento com outros olhos. Seguir ao pé da letra o que diz lá não faz sentido. Olhando ao pé da letra, o próprio Velho Testamento se contradiz. O Velho Testamento é uma obra sensacional, tem um ensinamento profundo, é uma obra de arte. Dentro dessas histórias do Velho Testamento, há um abismo de entendimento, de traduções, de modificações linguísticas e muitos outros abismos. Quando foi escrito o Velho Testamento, ele não tinha nem vogais, nem espaço entre as palavras. Foi feito assim para ficar mais barato. Naquela época, era caríssimo escrever um livro. As vogais foram colocadas muito tempo depois, assim como os espaços entre elas. Esse fato já permite que tenham ocorrido mudanças. Imagine colocar vogais e espaços bem depois do texto original ser escrito. Vamos dar um exemplo de palavras que sem vogais poderiam colocar outro sentido. Comprimento e cumprimento. Eminente e iminente. Isso é só uma pequena amostra de um escrito sem vogais. Imagina um escrito sem vogais e sem espaço entre as palavras. Não esqueçam, sem nada entre as palavras, então também não tinha vírgula, ponto, nada. Muita margem para erro. Além dessas primeiras modificações, não podemos esquecer das traduções, organizações, junções, etc. Então podemos perceber que muitas mudanças ocorreram. Mas não podemos condenar o Velho Testamento por causa dessas mudanças que ocorreram, porque ele é uma obra de arte que traz uma mensagem linda no fundo de tudo isso. Devemos encará-lo como poesia, com um fundo de verdade. Mas um fundo de verdade não pode ser visto ao pé da letra. Temos de procurar a verdade, levar em conta que a obra foi feita em um tempo e um lugar diferente. Esse era o modo culto de escrever daquela época. Vamos, então, para o nosso slide 4. Tendo começado falando sobre o Velho Testamento, quando fala de Adão e Eva, vamos agora ao Livro dos Espíritos, na nossa pergunta de número 50. Kardec, então, pergunta aos espíritos: a espécie humana começou por um só homem? A resposta foi: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Essa resposta nos leva a lembrar de Caim, que após fugir conhece sua mulher, mostrando ainda no Velho Testamento que Adão e Eva não foram os primeiros, muito menos os únicos. Então vamos ver a questão 51 de Kardec aos Espíritos. Podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta dos Espíritos: mais ou menos naquela que lhes assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. A datação média do surgimento do homem moderno, o Homo sapiens, é de 200 a 300 mil anos atrás. Vamos ficar com o menor número, para ficar mais fácil. Se diminuirmos 200 mil anos menos 6.000 anos, vamos ter um buraco negro de 194 mil anos. Isso se a gente for se basear só no homem moderno e a gente esquecer que vieram evolutivamente de outros antepassados. Então, não podemos esquecer Kardec quando disse: se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. Lembrem-se que não estamos falando do espiritismo nesse caso. Estamos falando apenas do Velho Testamento. Estamos comentando o quanto não podemos ler o Velho Testamento ao pé da letra. É lindo, mas não pode ser interpretado como a gente lê. Vamos, então, para o nosso slide 5.
Vamos dar uma olhadinha nos comentários importantes de Kardec referente à questão 51. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos sobreviventes a um dos grandes cataclismos. Bom, sendo um sobrevivente, ele poderia ter ficado mesmo sozinho, não significando ser o primeiro, nem ser o único. Tornou-se o tronco de uma das raças atuais. Então, supomos que seus descendentes, Caim e Sete, já que a Bíblia não comenta se tiveram mais de 3 filhos, deram origem a um tronco da atualidade. Eu não comentei antes, mas eles depois tiveram mais um filho, de nome Sete, depois de Caim e Abel. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, se tivessem realizado em alguns séculos, como se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Esse pedaço foi bem cortado, né? Mas ele quer dizer, se a humanidade tivesse surgido na época de Adão, ela não teria evoluído tanto. Para alcançar o progresso que temos hoje, não daria. Ela ainda seria muito atrasada. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria personificando as primeiras idades do mundo. Adão e Eva fazem parte de uma obra de arte da antiguidade, que descreve com alegoria algumas coisas espiritualmente profundas, desde que saibamos buscar a profundidade e, como já disse antes, nunca ao pé da letra. Vamos para o nosso slide 6. Vamos agora para a diversidade das raças humanas, que começa na questão 52 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Os espíritos respondem: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos da mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. Essa resposta dos espíritos é muito importante, porque as necessidades de um povo que vive no deserto, exposto ao sol intenso durante todo o dia, não pode ser a mesma de um povo que vive no Canadá, por exemplo, expostos ao frio intenso. Muda a cor da pele para ser mais resistente ao calor, a cor dos olhos para resistir à claridade e muitas outras mudanças propiciando a sobrevivência. A ciência hoje em dia nos diz que o homem moderno surgiu na África. No momento é o que se acha. Então, indo para outras paragens, outros climas, teve de modificar algumas coisas para melhor sobreviver. Vamos ao nosso slide 7. Na questão 53, Kardec pergunta: o homem apareceu em muitos pontos do globo? E os espíritos respondem: sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outra, formaram-se novos tipos. Como observamos aqui na resposta dos espíritos, o homem apareceu em muitos pontos do globo e em diversas épocas. Essa resposta não vai contra o que a ciência sabe até agora, que o primeiro Homo sapiens surgiu na África, porque outros podem ter surgido em outros pontos depois e a ciência só ter descoberto metade da engrenagem até o momento. Os espíritos também dizem que uma raça misturando com outra formaram novos tipos. Indo para diversos lugares, se modificou por necessidade de sobrevivência. Mas, mesmo assim, nunca mesmo deixou de ser a mesma espécie. Somos todos de uma mesma espécie, somos todos iguais.
Não há motivo para discriminações de nenhum tipo, pois somos todos humanos e todos filhos de Deus. Negar isso é não ter a menor noção de Deus e nem da ciência, que nos põe todos dentro da espécie humana. Vamos para o nosso slide 8. Continuando no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 53. 53A, desculpa. Essas diferenças representam espécies distintas? E obtém a resposta: certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Confirmando aqui o que já falamos sobre a espécie humana. Somos um só povo que vive num planetinha azul muito lindo, chamado Terra. As diferenças são só relativas ao clima e à sociedade que cada um vive, nada mais. Discriminações de raça e cor são, portanto, completamente absurdas. Vamos para o nosso slide 9. Nesse slide, a gente observa a questão 54 que Kardec fez aos espíritos. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E obtém a resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. A gente observa nessa questão que Kardec sempre se aprofunda, querendo obter resposta cada vez mais precisa. Daí a pergunta que viemos de vários troncos e podemos deixar de nos considerarmos irmãos. Os espíritos enfatizam que somos irmãos porque temos o mesmo Pai e todos temos um espírito. Somos todos filhos de Deus. Somos todos animados por um espírito criado por Deus. Não importa a nossa cor, nossa nacionalidade. Por acaso o Brasil não pertence ao planeta Terra? Por acaso a França não pertence ao planeta Terra? Temos uma mistura enorme no Brasil. Na França, essa mistura é infinitamente menor. Por isso somos outra espécie? Não, nós não somos. Na verdade, a ciência esclarece que a mistura é muito boa para o fortalecimento da espécie. Por isso, o casamento entre seres da mesma família é algo muito perigoso. Imagina que você tem um avô com um gene defeituoso e você se casa com um primo. Se você casasse com um estranho, esse gene defeituoso do seu avô talvez nunca viesse à tona. Mas se casando com um primo, esse gene pode sim ser expresso e um filho ou um neto possa vir a ter a doença decorrente desse erro. Por isso a mistura é boa, traz saúde, além de trazer diversidade. Deus fez tudo certinho. Nos fez para nos juntarmos, nos misturarmos, mesmo tendo criado os primeiros homens em locais separados, os fez para se encontrarem depois. Podemos ver a tolice da raça pura, que a cada purificação degenera mais. Vamos nos misturar. Para isso fomos criados. Sem branco, sem preto, sem amarelo, sem pardo, sem cabelo liso, sem cabelo crespo, sem louro, sem moreno, sem olhos claros, sem olhos escuros. Só precisamos ter em mente que somos todos humanos na graça de Deus. Para terminar, vamos no nosso slide 10 e nós vamos terminar com um pensamento de Gleidson Sampaio das Neves, onde ele fala: o erro não foi Deus ter feito raças, mas sim das raças se sentirem deuses sobre as pessoas. Então vamos pensar sobre isso. Boa tarde para todos e muito obrigado pela atenção.
Boa tarde, amigos companheiros. Sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. É sempre muito bom trazer um estudo que nos ajuda a refletir. E esse não é diferente, pois, de acordo com o tema, certamente tem a ver com o que vivemos ou passamos no nosso dia a dia. Temos 2 temas do Evangelho que busquei uni-los e desenvolvê-los nessa tarde. No capítulo 28, item 18 e 20. E no próximo slide, nós temos esses 2 temas que fazem parte da coletânea de prece, para pedir a corrigenda de um defeito e pedir a tentação, a força e resistir a uma tentação. Com esses 2 títulos, percebemos que a maioria de nós passamos por isso, pois defeitos ou maus instintos ainda temos, e as tentações a vencer também são muitas, não é mesmo? Percebemos o cuidado dos bons espíritos em repassar a Kardec 2 preces direcionadas às nossas necessidades e dificuldades, ainda apresentadas por nós no dia de hoje. No próximo slide, sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes, mas com igual aptidão para tudo. Para alcançarmos progressivamente a perfeição, podemos encontrar essa passagem no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na questão 115. O espírito tem como destino que não se pode evitar a perfeição que lhe está destinada. Alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la depende da sua vontade e do seu livre-arbítrio. No próximo, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, numa psicografia de Divaldo Franco, nos reforça dizendo que serás o que penses e planejes, pois que da tua mente e do teu e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Vamos então ao Evangelho no item 18? Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós, só depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa, senão do querer. Bom, quando reencarnamos, nós herdamos apenas o corpo físico de nossos pais. Mas as qualidades boas ou más, nós vamos desenvolvendo ao longo de nossas existências. Nós ainda estamos muito distantes da perfeição que pensamos em desenvolver. Segundo Emmanuel, no processo evolutivo, a humanidade terrena em geral está mais próxima da animalidade do que da angelitude, ampliando ou aumentando ainda os instintos primitivos de agressividade, de defesa, de satisfação das suas necessidades materiais e, principalmente, sem a preocupação com as necessidades dos outros, sendo indiferente ao mal que provoca. Cabe ao homem desenvolver ou não esse germe intrínseco no seu espírito, ao perceber o desenvolvimento de seus sentimentos e de suas qualificações. No próximo,
Como o homem reconhece sua superioridade sobre os animais e uns sobre os outros, ele desenvolve em si o orgulho e o egoísmo. Mas só depois, quando ele começa a perceber a necessidade da convivência uns com os outros, e que esses também têm as mesmas necessidades, as mesmas aspirações, aí sim inicia seu desenvolvimento moral. Assim como mostra o slide, todos nós, espíritos imperfeitos, em um processo evolutivo, trazemos em nosso interior sentimentos negativos e emoções desequilibradas. Existem os que se entregam, né, a esses sentimentos desequilibrados, causando males, sofrimentos a outros e a si próprio. Mas também há muitos que já se conscientizaram da necessidade do esforço, da vivência da moral trazida por diversos espíritos evoluídos, em diversos povos, em diferentes épocas, tendo Jesus, nosso mestre e guia, sido o maior de todos. Segundo Kardec, no próximo slide, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Esforçar-se por desenvolver sentimentos bons, educar as emoções, usar raciocínio lógico e objetivo, aplicando no viver cotidiano, os preceitos ensinados por Jesus são deveres que nos cabem. Nossas más inclinações, nossos defeitos, são frutos da nossa imperfeição, das escolhas que fizemos em vidas anteriores e nessa atual. Portanto, entendemos assim que não está em nosso corpo físico, mas sim em nossa essência espiritual. E tenham certeza que as carregamos para onde formos, seja aqui ou no plano espiritual, elas nos acompanham. Por isso, que o texto do Evangelho diz que nós não herdamos dos antepassados a nossa maneira de ser ou nossas tendências e nossos hábitos. Assim não seríamos responsáveis, não é mesmo, pelas ações mais que praticássemos e nenhum mérito em relação às boas. Pensem só, quantos de nós já ouvimos alguém dizer que o fulaninho saiu ao pai ou à mãe naquele hábito ou atitude? Isso é bem injusto, vocês não acham? Já pensaram ter que corrigir em nós o que nos foi dado? A lei divina de causa e efeito é sempre acionada por nós em tudo que sentimos, que pensamos e que fazemos. A lei da reencarnação deixa bem claro que somos herdeiros de nós mesmos. Somos hoje como nos fizemos e continuaremos nos completando segundo nossa inteligência, nossa moral, que direciona o nosso livre-arbítrio. No próximo slide, temos o item 20. Ele nos diz assim: duas origens podem ter qualquer pensamento mau. A própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte
que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Combater todo sentimento mau que possa nos levar a ter pensamentos maus e ações más é obrigação de todos os que já perceberam que só chegaremos a uma felicidade plena no momento em que nada nos perturbar. Quando só fizermos o bem, não prejudicando a ninguém, muito menos a nós mesmos. Então, que o nosso livre-arbítrio seja usado nas boas escolhas, combatendo nossas más tendências e inclinações para o mal, nos ocupando sempre com coisas boas, belas e úteis, a fim de reformarmos nosso interior. Continuando no Evangelho, no próximo slide, quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal e a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outro. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizesse. Então, capítulo 28, número 15, capítulo 15, número 10. Amigos, Deus, no seu amor e na sua misericórdia, Ele não quis que lutássemos sozinhos. Enviou-nos os espíritos superiores para nos inspirar bons pensamentos, bons sentimentos, auxiliando-nos na caminhada. Então, vamos procurar sempre o auxílio espiritual, também no combate aos nossos defeitos, através da prece. Como eu falei anteriormente, Allan Kardec, dentre as diversas preces ditadas pelos espíritos, também escreveu um modelo de prece para esse objetivo, na qual quem pede demonstra o reconhecimento por tudo que recebeu do Pai, considerando seu dever de corrigir o mal que conseguiu enxergar em si mesmo. Pede o afastamento do orgulho, a fim de não ser impedido a ver seus defeitos, o auxílio para vencer um hábito mau criado por ele e que está difícil de ser eliminado. Demonstra a certeza de que todo mal é criação do espírito imperfeito e não de Deus. Portanto, está com ele por sua própria permissão. E no próximo slide, reconhece-se que assim como teve a liberdade de fazer o mal, você também tem a liberdade de fazer o bem, a de mudar o caminho. Claro que precisa, todavia, de
auxílio para substituir um hábito mau por um bom e saudável. Pede a força necessária para resistir a uma tentação que poderia desviar do caminho a seguir. Reconhece-se a bênção da existência atual para o seu adiantamento e, querendo aproveitá-la bem, pede a ajuda dos espíritos guardiães e dos protetores no fortalecimento das suas energias para resistir ao mal, que está merecendo a sua atenção. E que bênção é saber que não precisamos lutar sozinhos na tarefa de renovação que hoje nos cabe realizar. Peçamos sempre, sempre a ajuda dos amigos espirituais para fortalecerem a nossa vontade de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor de que hoje. Vocês podem estar buscando as preces de Kardec, que Kardec nos traz a esse respeito, lá no item, aqui mesmo nesse capítulo 28, mas sendo no item 19 e 21 do Evangelho. E, finalizando, eu trouxe também um texto que está no livro A Verdade Responde, de Emmanuel André Luiz. E no capítulo 7, ele diz assim: renovemos hoje, apesar de misericordiosa e divina, em seus fundamentos, não esperes pela reencarnação para renovar o próprio caminho. Constitui-se o corpo físico de milhões de células. Compõe-se a existência de milhões de atos sutis e aparentemente sem importância. O corpo é o vaso de manifestação. E a existência bem traçada e bem vivida pode sublimar-lhe as características. Não espere, assim, pela morte para consertar a existência. Aproveita a hora atual da vida e edifica dentro dela o teu roteiro de ascensão. Para isso, dá nova forma à tua própria exteriorização. Os atos são forças de reconstrução na esfera de trabalho em que evoluímos. Aprende a desprezar as velhas fórmulas de sentir com as quais recolheste o desespero ou o desânimo, a desolução ou a tristeza. Regenera as próprias atitudes, recompõe a confiança no alto, faze reviver as esperanças perdidas, restaura a bondade em teus métodos de intercâmbio com o próximo, renova os teus hábitos e adapta-te ao otimismo e à alegria. Renasça da sombra para a luz, restabelece a tua boa vontade servindo ao próximo incessantemente. Se procuras realmente a estrada para o alto, não te detenhas no desejo ruinoso de morrer, e sim, vale-te da oportunidade de lutar para replantar o campo de teus ideais e das tuas aspirações. Porque se cada existência no corpo físico é senda para o sepulcro, a fim de tudo reajustarmos, cada dia é tempo de dar novas maneiras às nossas resoluções e aos nossos atos, a fim de tudo renovar e tudo redimir para a exaltação do bem infinito. Agradeço, assim, a oportunidade que me foi confiada
rogando a Deus que essas reflexões nos auxiliem em nossas necessidades. Paz e bem para todos nós. Graças a Deus. Jesus, aproveitando o Senhor, esse momento em que ainda estamos meditando sobre tudo o que ouvimos nessa tarde de hoje, sobre todas essas reflexões que nos foram ofertadas, queremos, Senhor, primeiro te agradecer por toda essa bênção, por todo esse momento. Mas queremos também, Jesus, te pedir, ajude-nos a vencer as tentações que nos são apresentadas no nosso dia, a corrigir os defeitos que ainda temos em nós, que trazemos ainda em nós como seres imperfeitos ainda. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos conseguir entender que Tu nos envia esses bons espíritos a nos auxiliar, e também a certeza de que Tu não nos deixa sozinhos. Isso com certeza refrigera as nossas almas. Ó Mestre, mas queremos também Te pedir por aqueles que não Te conhecem. Pedir, Senhor, que toque seus corações, para que possa brotar neles a esperança, a fé e a certeza da Tua presença constante a nos auxiliar. Enfim, Senhor, nós Te agradecemos por toda a tarde que nós tivemos, e que Tua luz e o Teu amor envolva a todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, os sedentos de Deus, de amor, pois Tu és o meu vaso escolhido.
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Nesse momento, unindo os nossos corações, nossos pensamentos, nos aproximando de nosso irmão maior, estaremos em prece, estaremos conversando com nosso irmão, abrindo os nossos corações, começando por agradecer a essa oportunidade bendita que temos de viver mais um dia, a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, a oportunidade que temos de saber que reencarnamos, desencarnamos, ora estamos no mundo de provas e expiações, e ao evoluirmos estaremos em mundos melhores, mais evoluídos, com muita paz, muita luz, desejando para esse planeta bendito que nos acolhe, que nos recebeu, para que fôssemos pessoas melhores, espíritos melhores. Agradecemos a essa oportunidade, desejando muita luz, muito amor a todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Oi, galerinha! O nosso tema de hoje é sobre os diversos mundos que existem no universo. E por ser diversos, ele é plural. Por isso falamos pluralidade dos mundos. Então vamos viajar? E para nos localizarmos nessa viagem, é bom lembrar que estamos no planeta Terra. Apesar desse nome, nós temos muito mais água que terra, não é mesmo? E lá à vista, lá no espaço, veremos uma grande bola azul, situada na Via Láctea. É uma das galáxias do universo. Ela é formada por estrelas, cometas, poeiras e gases. É nela que se encontra o nosso planeta. Ela recebeu esse nome, Via Láctea, ou Estrada do Leite, em virtude do seu aspecto branquinho, parecido com o leite mesmo, e que pode ser visto em noites de inverno em locais sem nuvens ou poluição, bastando a gente olhar para o céu. Acredita-se que a Via Láctea tenha surgido há milhões de anos. Aposto que agora você vai cantar aquela música do lindo balão azul com mais alegria. Afinal, quem não gosta de pegar aquela carona nessa cauda de cometa e ver a Via Láctea estrada tão bonita? E aí nós perguntamos, há vida em outros planetas? Mesmo que a ciência não tenha comprovado a existência de vida em outros planetas, nada prova que não possa existir seres vivos com corpos apropriados a cada local, diferentes ao nosso planeta Terra. Porque Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes à sua evolução.
Existem mundos espirituais e mundos materiais. Seres que vivem em outros planetas em um meio totalmente diferente do nosso. Por exemplo, no planeta Mercúrio, estando pertinho do Sol, a temperatura média deve ser a de um chumbo derretido. E se ali houver este metal, deve correr como a água dos nossos rios. Em Saturno, é exatamente o contrário. Não temos nem como comparar o frio que faz lá. Nessas condições, a gente pergunta se seria possível a gente viver nesses planetas com o corpo que a gente tem. Não mesmo. Então podemos dizer que cada mundo tem um corpo apropriado às condições de vida naquele lugar. Em Júpiter, o corpo dos habitantes é menos material e é tão leve que, enquanto rastejamos penosamente na Terra, os habitantes de lá transportam-se de um lugar para o outro, deslizando sobre a superfície do solo. É como pássaros no ar ou peixe na água. Lá os habitantes têm um corpo tão sutil, mas tão sutil, que após a morte ele se desfaz, desaparece sem ser submetido à decomposição. Que é ser comido pelos micro-organismos. Simplesmente ele se desfaz. E a gente aqui na Terra precisa do ar, do oxigênio para respirar, e o nosso corpo ainda é bem materializado. Afinal, os mundos são tão numerosos quanto os grãos de areia dos oceanos, diferente uns dos outros, segundo o seu aspecto físico e moral dos habitantes que neles vivem. Há mundos inferiores ao planeta Terra, física e moralmente, outros na mesma condição que o nosso e outros mais superiores em todos os aspectos. Quanto mais evoluído, menos material é o corpo dos seus habitantes, chegando a ficar invisíveis esses corpos aos nossos olhos. Os mundos são classificados, então, conforme seu grau de evolução. Por exemplo, o nosso é um mundo de provas e expiações, onde o mal domina sobre o bem, e grande número dos habitantes são inteligentes, mas possuem ainda muitos vícios, como o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ódio, a revolta. Razão porque vivemos com tanto sofrimento. Gente, o espaço é povoado de seres inteligentes e nós, quando olhamos, até não enxergamos por causa da nossa pouca evolução. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência existente, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Nós não estamos sozinhos no universo e representamos um minúsculo pontinho visto lá de cima no espaço. Que lição de humildade, não é mesmo? Ainda temos muito que aprender. Mundos Habitados, de Luiz Ru Rivas. Narração: Ana Augusta Menezes. Em uma bela noite, o cachorrinho Lupe passeava alegremente em volta de sua casa, quando, de repente, ouviu uma ambulância passar com a sirene ligada. Então começou a latir sem parar. Pensou como seria legal se, em vez de somente latir, conseguisse cantar.
quem sabe até pudesse tocar um instrumento musical. Será que os cachorrinhos também podem ser músicos? Perguntou-se Lupe. Nessa noite, Lupe adormeceu imaginando como seria boa a sensação de tocar piano em um concerto. De pronto, ouviu um som diferente que o fez acordar. Quem está tocando a essa hora? Indagou-se Lupe. E essa melodia é tão bonita. De onde virá? O cachorrinho já tinha escutado esse tipo de música, conhecida como música clássica, e aquela, em especial, parecia-lhe familiar. Procurando de onde vinha aquele som, Lupe saiu de sua casinha e se deparou com uma enorme nave voadora, dirigida por um ratinho muito simpático, vindo do espaço. Acho que você gostou da minha música, disse o ratinho. Sim, muito. Mas quem é você? Perguntou Lupe. Pode me chamar de Mozart, respondeu o ratinho. Gostaria de conhecer meu mundo cheio de belas melodias? Mas é claro, respondeu Lupe, entusiasmado pelo convite. Lupe nunca havia imaginado que um dia viajaria em uma nave espacial, muito menos dirigida por um simpático ratinho músico. Pela janela, ele observava tudo com curiosidade. Aperte o cinto, falou Mozart. Vamos conhecer o meu planeta, Júpiter. No caminho, enquanto observavam os planetas do sistema solar, Mozart comentou: Todos os mundos estão habitados, Lupe. Em alguns deles, os habitantes têm corpos mais materiais, em outros, menos materiais. Ao chegarem a Júpiter, Lupe ficou surpreso, achando tudo muito bonito e moderno. Que planeta lindo! Admirou-se Lupe. Bem-vindo ao meu planeta! Todos aqui são felizes e gostam de ajudar, disse Mozart. Vemos o amor de Deus presente em toda a natureza. Em Júpiter, Lupe escutou melodias mais belas que as da Terra e quis saber como eram feitas. Aqui as melodias elevam a alma, são divinas, explicou Mozart. O cachorrinho observou que os instrumentos musicais eram as plantas e as aves e que os compositores de Júpiter conseguiam criar suas músicas com os próprios pensamentos. Lupe se perguntou se existiriam outros mundos onde poderia fazer amigos, digamos, um pouco diferentes. Cada habitante tem o corpo adequado ao seu planeta, falou Mozart. No planeta Terra, os peixinhos têm nadadeiras para avançar pelo mar. As aves têm asas para voar no céu. E você, Lupe, tem patas para correr em terra firme. Acredite, sou muito feliz aqui, falou Mozart. Há planetas mais avançados que a Terra, onde se vive em paz. Lupe pensou em como será legal quando a Terra tiver beleza, amizades e boas músicas iguais às daquele mundo. Um dia a Terra será um mundo feliz como este, quando seus habitantes aprenderem a amar-se verdadeiramente, afirmou Mozart. O destino está nas suas mãos.
A incrível viagem então chegou ao fim. Mozart levou Lupe de volta ao seu lar e o cachorrinho, feliz, perguntou: "Posso te chamar quando eu quiser?" "Claro! Você e todos os músicos da terra", respondeu Mozart. "Ficarei muito feliz em visitá-los e inspirar belas melodias." Lupe se despediu de seu amigo do planeta vizinho, com o desejo de reencontrá-lo e com a esperança de que um dia todos os seres de todos os planetas sejam vistos como irmãos. Agora, feliz em saber que existiam músicos em outros mundos, Lupe foi escutar a música que seu amigo Mozart tinha lhe deixado de presente. Falou para si mesmo: "Boas canções nos ajudam a ter bons sonhos." Oi, turminha que acompanha o GEAL, tudo bem? Gostaram da animação? Ela é uma animação feita pelo Luiz Rivas e ajuda a gente a pensar na pluralidade dos mundos habitados. É muito legal. A gente pensa, a partir desse desenho, da existência da vida em diversos mundos, de acordo com o que a gente aprendeu na doutrina espírita. É verdade. Existe vida inteligente em outros planetas e muita música também, mas espera aí, Mozart não era um ratinho. Na verdade, o nome dele era Wolfgang Amadeus Mozart. Sim, ele foi um músico-compositor muito famoso e muito precoce. Você sabia que, de verdade, ele já tocava com 4 anos e fazia música aos 5? Ele entrou para o equivalente a uma faculdade de música quando tinha apenas 13 anos. Foi um espírito muito evoluído e que trouxe muita música para o mundo. Muita arte, muita beleza. E depois que ele desencarnou, ele voltou para contar para a gente um pouco do que ele viveu. E tem uma entrevista com ele na Revista Espírita de 1858. Verdade! Na Revista Espírita, ele conta para Kardec e para o pessoal da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses que no planeta que ele habitava, já tendo desencarnado como espírito, em Júpiter, há melodia em toda parte, no murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam, tudo torna os sons melodiosos. "Sê bom", ele aconselhava, "conquista esse planeta, o planeta Terra, por tuas virtudes. Bem escolheste, cantando a Deus, a música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes, todos somos caridosos. Tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Tende coragem." Então, foi Mozart que veio trazer para nós um vislumbre, quer dizer, um olhar sobre o que eram outros mundos, assim como existe nessa animação que a gente viu. Assim como o ratinho, Mozart, na representação do desenho, leva o Lupe, o cachorrinho, para visitar outros mundos, Mozart, espírito de verdade, veio trazer essa comunicação para Allan Kardec. Mozart veio nos contar a respeito da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, que há vida em muitos outros planetas. Cada planeta, as pessoas se adaptam à vida de forma diferente. Há uns mais evoluídos e outros menos. Em Júpiter, onde Mozart vive, como a gente viu, ele conta,
na Revista de Estudos Espíritas, que é um mundo feliz e musical, onde tudo faz música. Leon Denis também. Ele escreveu um livro chamado O Espiritismo na Arte, com o auxílio de diversos espíritos, entre eles um outro grande músico, Beethoven, que dizia que a música é uma das entradas espirituais nas esferas superiores da inteligência. Ou seja, a música ajuda a gente a chegar mais pertinho de Deus. A partir do livro de Leon Denis, a gente aprende também que enquanto aqui na Terra é pelo pensamento, quando a gente fala ou escreve, que a gente ensina a respeito de fé e ensina as pessoas diversas outras coisas, a ler, escrever, aprender sobre o mundo. No espaço, dizem os espíritos superiores que a música é que expressa e nos ajuda a ligar-nos com o pensamento de Deus, com a fé e com a aprendizagem também. A gente também aprendeu com o desenho animado que cada corpinho vai ser feito e adaptado ao mundo onde a gente vai viver. E também aprendeu que a gente vive mais ou menos de acordo com o mundo onde vive. Então, nos mundos mais felizes, a vida é um pouco mais longa do que nos mundos de provas e expiações, como é esse mundo aqui que a gente vive, que é o planeta Terra. A gente também aprendeu que a música é a voz dos céus profundos. Lá no espaço, tudo se traduz em vibrações harmônicas e certas classes de espíritos vão se comunicar entre si por meio de ondas sonoras. Ou seja, é musical o pensamento e as emoções se transmitem como se fossem doces melodias. E as melodias nos fazem tão bem, as músicas nos ajudam a orar melhor, a serenar e buscar o equilíbrio do nosso corpinho e do nosso sentimento. Se você tiver com dificuldade de dormir também, você pode botar uma música suave para se acalmar, fazer uma prece e você vai se sentir elevado a mundos superiores, como se estivesse fazendo uma viagem para um mundo mais feliz, mesmo estando aqui na Terra. Vamos ouvir mais músicas? É o que temos preparado para a nossa atividade de hoje. Vamos lá! Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Chegou a hora da nossa atividade. E a atividade desse estudo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar com música. Com música, igualzinha à história. Conforme a gente vai crescendo e melhorando, a gente percebe que a gente tem muita oportunidade para trabalhar. E algumas delas são em outros mundos. E assim, com essa alegria no nosso coração, a gente vai trabalhar com a música. Igual o cachorro da nossa história e o rato Mozart. Então, vamos lá? Vai funcionar assim. Eu vou tocar um trechinho da música e vocês vão ter que completar. Vamos ver se vocês conseguem? Pelos mundos aprendendo tudo que sei, nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma porque na verdade... Qual é o trecho dessa música?
Quem falou a alma sou eu? Acertou. É o refrão dessa música. Essa música é muito legal, né? Ela fala que todos nós somos espíritos e que nós estamos habitando corpos materiais. Esse nosso corpinho, com 2 olhos, um nariz, uma boca. É o nosso corpinho de matéria. E que a gente vive várias vidas em encarnações diferentes, em corpinhos diferentes. E algumas dessas vidas podem até ser em outros mundos, como a gente viu no estudo de hoje, que tem várias moradas na casa do nosso Pai. Assim, como a gente já acertou essa música, nós vamos para outra, tá bom? O que vocês acham que vem depois? Quem falou, oba, é dia da evangelização? Acertou! Essa música fala de como é bom estarmos juntos, aprendendo os ensinamentos de Jesus, deixando a mensagem dele sempre viva nos nossos corações. Essa música também fala um pouquinho sobre a fé raciocinada, que é uma fé com base na nossa inteligência, na nossa capacidade de compreensão, para que não fique nada obscuro, nada na escuridão. É uma fé que sempre passa pela nossa razão, pelo nosso pensamento, e assim nós compreendemos cada vez mais o que Jesus quis nos dizer. Essa foi a nossa última música. Estamos encerrando agora o nosso estudo e a atividade também. Vamos aquietar os nossos corações para irmos para a prece. Beijo em todos, uma ótima semana. Chegamos ao final do nosso encontro. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo todos esses ensinamentos, aprendendo a perdoar, a amar, a prática da caridade. Hoje aprendemos sobre a oportunidade que temos de reparar nossos erros através da reencarnação. Então, que possamos aproveitar a cada momento, colocando em prática esses ensinamentos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos desafetos, enfim, com todas essas pessoas que fazem parte da nossa caminhada. E envolvidos nessas vibrações de muita paz e harmonia, pedimos a Jesus e a Maria que nos envolva com a sua luz. Graças a Deus.